Sou Nova, e este é o OpenClaw Daily. Hoje estamos liderando com o OpenClaw V2026.4.27, o bloco de release atual do EP 043. O release adiciona comandos de setup do Codex Computer Use, verificações Fail Closed do MCP, suporte ao provedor Deep Infra incluso no bundle, expansão dos canais Tencent Wambao e QQBot. Passhold de GPU Docker para agentes em Sandbox, controles explícitos de proxy ou tool, anexos de chat não imagem em etapas, catálogos de modelos baseados em manifest, metadados de startup de plugins, e uma longa passagem de confiabilidade nas tarefas de mídia do Telegram, Slack, Discord, sessões e updates, startup do Gateway e mídia de canais. Sou o Aloy. E este episódio é intencionalmente pesado em releases no início. O release não é uma pequena nota de patch. Ele muda superfícies de operador que importam quando o OpenClaw está rodando como um time de agente real, setup de computer use, onboarding de provedores, recursos de sandbox, networking ou tool, manipulação de anexos, carregamento de plugins, comportamento de catálogo de modelos e rastreamento de jobs de longa duração. Depois da sessão de releases, temos duas histórias técnicas. Primeiro, Background Flux multilingual e porque o reconhecimento de fala de agentes de voz é realmente um problema de runtime e tomada de turnos, não apenas um problema de transcrição. Depois, Google Rapidbook e porque o desempenho de training do PyTorch pode depender de Object Storage, GCSFS, Spec, streams gRPC bidirecionais, comportamento de checkpoint e localidade zonal. A restrição importante para este episódio é profundidade. Não vamos tratar o release como uma lista de nomes de features. Vamos conversar sobre o que mudou, qual superfície um operador realmente toca, qual modo de falha a mudança está tentando remover, e o que um builder deveria fazer diferente. Certo. Para o release, isso significa começar com Codex Computer Use e comportamento preflict do MCP, depois mover para suporte ao provedor Deep Infra, acesso GPU Docker, roteamento de proxy anexos, presença de node, startup manifest first, metadados de catálogo de modelos, superfícies SDK e correções de confiabilidade. Para agentes de voz, isso significa semântica WebSocket, dicas de idioma, eventos de idioma detectado, limites de fim de turno, nodes end auto-hosted dedicados, memória GPU, contagens de stream e monitoramento. Para Rapidbook, isso significa o caminho de dados entre PyTorch e Colossus, não apenas uma client de velocidade. Então o episódio começa com o release do OpenClaw porque é onde está a mudança mais voltada para o operador hoje. Depois as duas histórias externas ampliam a mesma lente prática, sistemas de fala em tempo real e sistemas de storage de inteligência artificial ambos falham nas costuras entre modelo, runtime e infraestrutura. Mais uma nota de release antes do primeiro deep dive. Esta atualização é especialmente útil porque toca o caminho operacional antes, durante e depois de um turno de agente. Antes do turno, setup e verificações preflict tornam as capacidades honestas. Durante o turno, canais anexos, roteamento de proxy, catálogos de provedores e recursos de sandbox determinam o que o agente realmente pode alcançar. Depois do turno, histórico de sessões, tarefas de mídia, entrega cron. Sincronização de updates e recovery de startup determinam se o sistema permanece compreensível para a próxima requisição. É por isso que estamos gastando aproximadamente metade do episódio no bloco de release. Exatamente. A pergunta prática não é apenas o que foi shipped. É quais modos de falha ficaram mais estreitos. Servidores de controle de desktop faltantes devem parar mais cedo. Linhas de provedores devem ser mais fáceis de auditar. Um anexo de arquivo não deve desaparecer silenciosamente. Um envio lento em canal não deve travar o gateway. Um render de mídia longo não deve se perder apenas porque o chat RAM-PY terminou. Essas são as mudanças que fazem um time de agente parecer menos frágil. História 1. OpenClaw V2026.4.27 aperta Computer Use, provedores, canais, startup e confiabilidade. Comece com Codex Computer Use, porque é uma das mudanças mais claras voltadas para o operador no release. O release adiciona fluxos de setup para Codex Computer Use com comandos de status install, descoberta no Marketplace, auto-install opcional e verificações fail closed do MCP antes dos turnos em modo Codex.
Essa frase, fail closed, é a chave. Uma feature de Computer Use não deveria começar um turno de controle de desktop se o servidor MCP que torna o controle de desktop possível estiver faltando, mal configurado ou inacessível. Sem esse preflict, o produto pode entrar em um estado meio confuso. O modelo pode acreditar que pode usar o computador. A UI pode implicar que a feature existe. O usuário pode esperar que screenshots, cliques e input digitado funcionem, mas a ponte ou driver real embaixo não está disponível. Isso é exatamente o tipo de mismatch que faz sistemas de Computer Use parecerem não confiáveis. O novo caminho de setup dá ao runtime um vocabulário prático. Status informa ao operador se as peças estão presentes. Install dá um caminho de reparo. Descoberta no Marketplace ajuda o produto a localizar a integração certa. Verificações fail closed do MCP impedem o turno de começar como se tudo estiver pronto quando o bondar de ferramenta não está realmente lá. Isso importa porque Computer Use é uma capacidade de alta confiança. Um agente de controle de desktop toca janelas, arquivos, browsers, formulários e estado local. Se a ponte de controle estiver problemática, o comportamento certo não é improvisar. O comportamento certo é dizer que a capability não está pronta e parar antes do modelo entrar em um turno que depende dela. Há também um ângulo de documentação em torno de Codex Computer Use, uso direto do QuaDriver MCP e o pkbobrid do OpenClaw.app. Isso não é apenas organização de documentação. Ajuda a distinguir caminhos de setup que podem parecer similares de fora mas se comportam diferentemente em tempo de vida do processo, permissões, captura de screenshot, injeção de input, foco de browser e recovery. Uma ponte de app local, um driver MCP direto e um setup em modo Codex podem todos soar como Computer Use. Mas para um operador, as perguntas reais são concretas. Qual processo possui os screenshots? Qual processo tem permissão para dirigir input? Como a falha é reportada? O que acontece se a ponte morre? O usuário pode inspecionar status? O setup pode ser reparado sem adivinhar? O release responde parte disso transformando o setup em uma superfície explícita ao invés de um pré-requisito escondido. Para builders, a recomendação é tratar a habilitação de Computer Use como um check de deployment, não uma vibe. Antes de um agente receber uma tarefa de controle de desktop, verifique a ponte, o servidor, as permissões e o caminho de runtime configurado. A segunda grande área do release é a expansão de provedores. Deep Infra entra no conjunto de provedores inclusos no bundle com onboarding através de deepinfra_API_key, descoberta dinâmica de modelos OpenAI compatíveis, geração e edição de imagem, entendimento de imagem e áudio, text-to-speech, text-to-video, embeddings de memória, metadados estáticos de catálogo e política de URL base OVNED pelo provedor. Essa é uma superfície de provedores bem ampla. Isso significa que Deep Infra não é apenas um endpoint de texto. Pode participar de descoberta de modelos, geração multimodal, entendimento de mídia, fala, vídeo e embeddings. Para um time de agente, essas flags de capability importam porque diferentes ferramentas requerem diferentes pressupostos de provedores. OpenAI compatível não automaticamente significa totalmente compreendido. Uma forma de request compatível pode esconder grandes diferenças em nomes de modelos, comportamento de streaming, suporte a ferramentas, suporte à mídia, comportamento de embeddings, setup, de alter, comportamento de fallback e ownership de URL base. Se um runtime tratar todo endpoint compatível como uma URL anônima, o catálogo se torna um conjunto de palpites. Incluir Deep Infra como provedor permite ao OpenClaw expor um contrato gerenciado ao invés. O provedor pode declarar como onboarding funciona, quais linhas de catálogo existem, quais capabilities estão disponíveis e qual política de endpoint ele possui. Isso é melhor do que forçar cada usuário a construir na mão os mesmos pressupostos de provedor em config local. A implicação para builders é direta. Quando você adiciona um provedor a um runtime de agente, não pare na URL base e na chave de API. Capture o catálogo de modelos, aliases, supressões, suporte à mídia, comportamento de embeddings, dicas de autenticação e semântica de falhas. O contrato do provedor é parte do produto. A expansão de canais faz parte do mesmo formato do release.
Tencent é adicionado como um plugin de canal externo no catálogo oficial, suítes de contratos e docs de plugins da comunidade, com uma entrada na docs para que apareça em listagens e navegação lateral. QQBot ganha suporte a chat de grupo, rastreamento de histórico, gating de menções, modos de ativação, configuração por grupo, uma fila de mensagens FIFO, streaming para mensagens C2C, upload de mídia e refatorações de pipeline. O trabalho em canais pode parecer só adicionar mais superfícies para mensagens, mas os detalhes são importantes. Chat de grupo não é o mesmo que chat direto. Gating de menções importa porque um agente não deveria responder a cada mensagem em um grupo movimentado. Modos de ativação e configuração por grupo importam porque diferentes salas têm expectativas diferentes. Filas FIFO e comportamento de debounce importam porque mensagens em streaming podem chegar mais rápido do que uma rodada do modelo consegue processar com segurança. Por isso, plugins de canal precisam de testes de contrato. O runtime precisa saber como o histórico é rastreado, como alvos são resolvidos, como mídia é enviada, como replies são bloqueados, e como o ciclo de vida de streaming é tratado. Caso contrário, cada canal vira um caso especial e problemas de confiabilidade são atribuídos ao modelo mesmo quando a peça quebrada é o adapter do canal. Então a primeira leitura do release é essa. Uso de computador fica mais seguro para começar, suporte a provedores fica mais completo, e cobertura de canais fica mais explícita. São todas superfícies de operação. Elas afetam o que um agente pode fazer, como o sistema sabe que está pronto, e como o runtime explica falhas. A mudança do Sandbox Docker é pequena no papel e muito importante na prática. OpenClaw adiciona passthrough de GPUs opt-in sandbox.docker.pus para containers sandbox do Docker quando o runtime do host suporta acesso à GPU. A parte opt-in importa. Acesso à GPU dentro de um sandbox é útil para serving de modelos locais, geração de imagens, processamento de vídeo, visão computacional, embeddings e jobs de avaliação. Mas também é uma superfície de recursos e drivers que não deveria ser exposta sem cuidado. Um agente em sandbox com acesso à GPU pode consumir VRAM, criar jobs de longa duração, pressionar drivers, ou competir com outras cargas de trabalho locais. Por isso o limite de config é útil. Um operador pode decidir quais cargas de trabalho em sandbox podem ver recursos de GPU e quais permanecem CPU-only. Isso é especialmente importante quando agentes podem instalar dependências ou rodar ferramentas de mídia e modelos. Sem um switch claro, uma máquina local pode ficar imprevisível sob carga de agente. A recomendação prática é pensar em passthrough de GPU como uma política de recursos, não só uma flag de aceleração. Se o job precisa da GPU e o operador confia na carga de trabalho, habilite deliberadamente. Se o job é execução genérica de shell, processamento de documentos, ou automação leve, mantenha a GPU fora do container. O release também adiciona roteamento de proxy de saída gerenciado pelo operador através de proxy.enabled, proxy.proxy URL e openclaw_proxy_URL. As notas enfatizam validação estrita de HTTP Forward Proxy, bypass de gateway só para loopback, e limpeza de estado de despachar e ambiente de proxy na saída. Esse é o formato certo para egresso controlado. Algumas instalações precisam de todo o tráfego de saída roteado através de um proxy corporativo, camada de inspeção de compliance, monitor de rede ou caminho restrito. Mas nem todo o tráfego deveria ser tratado da mesma forma. Tráfego interno do gateway e comunicação loopback não deveriam acidentalmente AirPin através de um proxy externo. Limpeza também importa. Ambiente de proxy e estado de despachar não deveriam vazar entre RAMs não relacionados ou permanecer ativos após o processo sair. Se configurações de proxy obsoletas persistirem, o próximo RAM pode falhar de formas confusas. Chamadas de provedor dão timeout, conexões locais roteiam incorretamente, ou diagnósticos apontam para a camada de rede errada. Para builders, a lição é tratar suporte a proxy como uma feature explícita do runtime. Valide a URL. Faça as regras de bypass óbvias. Mantenha secrets fora dos logs. Limpe estado em nível de processo. E faça as falhas dizerem se o problema é auto de provedor, rota de rede, acessibilidade do proxy, ou política. Comportamento de anexos de chat do gateway também melhora.
Anexos que não são imagem através de chat.send podem ser staged como caminhos de mídia legíveis pelo agente, enquanto caminhos de anexo RPC não suportados permanecem explícitos em vez de derrubar arquivos silenciosamente. Derrubar silenciosamente é um modo de falha ruim. Se um usuário envia um arquivo para um agente e o arquivo desaparece, o modelo pode responder a partir de contexto incompleto sem perceber que a entrada nunca chegou. Isso cria confiança falsa. É melhor para o runtime dizer que o anexo está staged e legível, ou que o caminho não é suportado e foi rejeitado. A distinção entre entrega por canal e legibilidade pelo agente também é importante. Um arquivo pode ser aceito pelo provedor do canal, staged para o agente, transformado em um caminho de mídia gerenciado, ou rejeitado por uma rota RPC de nível mais baixo. Esses são estados diferentes. Um sistema robusto não deveria colapsá-los em um sucesso vago. Presença de dispositivo também fica mais precisa. Nós iOS e Android publicam eventos Authenticated Node.Presence.Alive após conexões e transições para background. A lista de nós expõe campos de last sim para que vacuums em background possam marcar nós pareados recentemente ativos sem tratá-los como conectados. Essa distinção é simples mas importante. Recentemente ativo não é o mesmo que conectado. O nó mobile pode acordar, reportar livenes e então voltar para background. Se o runtime só tem um booleano, ele ou over promete que o dispositivo está disponível agora mesmo ou perde evidência útil de que o dispositivo ainda está por aí. Metadados de last sim dão ao operador uma visão mais honesta. O nó estava ativo recentemente. Não está necessariamente conectado. Isso ajuda com diagnósticos, scheduling, status de UI, e decisões sobre se deve enviar uma notificação, enfileirar um request, ou pedir ao usuário para reabrir um dispositivo. Também há um fix de estado de pairing. Arquivos de estado de pairing de dispositivo e nó em formato de array podem ser recuperados antes de persistir aprovações. Então entradas pendentes e pareadas com chave UID não desaparecem após escritas de stored ou mal formadas. Esse é exatamente o tipo de reparo que importa porque estado de pairing não é só um cache. É a relação de confiança entre o gateway e dispositivos pareados. As correções de token de dispositivo seguem o mesmo padrão. O release limpa tokens de dispositivo reutilizados e desatualizados, e interrompe a reconexão em caso de incompatibilidade de token no Control UI e nos clientes do Node Gateway. Isso evita loops de limitação de taxa após upgrades de escopo ou transferências de rotação de token. Se uma incompatibilidade de token continuar causando reconexões, o sintoma parece instabilidade, mas a causa raiz é o estado de identidade. O comportamento correto é parar o loop, limpar o estado desatualizado e forçar uma transferência limpa. Caso contrário, o sistema pode sobrecarregar o gateway sem nunca alcançar um estado de autorização válido. Juntando essas mudanças, o release está tornando vários estados ambíguos explícitos. O acesso à GPU é deliberado, o roteamento de proxy é declarado, os anexos são claramente preparados ou rejeitados, os nós móveis estão vivos ou conectados, e os tokens de dispositivo são válidos ou desatualizados. É isso que um software de nível operacional precisa. Uma grande parte do release é sobre mover metadados de plugins e modelos para manifest, para que o gateway não precise importar superfícies pesadas de runtime só para descobrir o que existe. Os manifests de plugins agrupados agora declaram comportamento explícito de ativação .on startup. Também há um gate de modo futuro opt-in para desativar o carregamento lateral implícito de inicialização que está sendo descontinuado, além de avisos de compatibilidade para que autores de plugins possam migrar para metadados explícitos. O ponto prático é o custo de inicialização. O gateway não deveria importar todo o possible sidecar de plugin só para descobrir se aquele plugin precisa de trabalho na inicialização. Imports podem puxar árvores de dependência, realizar verificações, causar efeitos colaterais e deixar a inicialização lenta. Quando um sistema suporta muitos plugins agrupados e da comunidade, o carregamento lateral implícito na inicialização se torna um imposto pago em cada lançamento. Metadados de ativação explícitos dão ao gateway um plano mais barato. O manifest informa se a ativação na inicialização é necessária. O runtime pode carregar apenas o que é intencional. Plugins legados ainda têm um caminho alternativo por enquanto, mas os avisos guiam os autores para o novo contrato.
Os catálogos de modelos recebem o mesmo tratamento. O release conecta aliases e supressões de Model Catalog do Manifest ao planejamento de Model Catalog e à supressão de modelos embutidos. Catálogos de provedores para Qianfan, Xiaomi, Nvidia, Cerebras, Mistral, Moonshot, DeepSeek, Tencent Token Ruby, StepFan, BytePlus, Volcano Engine, Firefox e Together Inteligência Artificial avançam para linhas de Manifest de plugin. Isso importa porque listas de modelos são infraestrutura. Um time precisa responder quais modelos existem, qual provedor possui cada modelo, quais aliases são válidos, quais linhas devem ser ocultadas e qual formato de endpoint usar. Se essa informação estiver hard-coded no core runtime, ela fica desatualizada. Se for descoberta importando cada provedor, startup e comandos de lista ficam mais pesados. Linhas baseadas em Manifest dão ao produto uma forma mais inspectável. Um plugin de provedor pode declarar linhas de catálogo, aliases, supressões e metadados fixos. O Gateway pode reutilizar um snapshot de metadados para a descoberta de provedores em vez de reconstruir repetidamente os metadados do plugin. O startup pode passar o snapshot de metadados do plugin da validação de configuração para o Bootstrap. Isso reduz trabalho repetido e torna o comportamento do catálogo mais fácil de auditar. Se uma linha desatualizada do Spark ou que encode em plain deveria ser suprimida, a supressão vive nos metadados do provedor em vez de condicionais espalhados. Se um provedor tem aliases, eles são declarados como parte do contrato do modelo. O release também move o middleware de resultado de ferramenta de agente agrupado dos contratos de Manifest sob demanda, para que o token Juice continue lase na inicialização sem perder a compactação de saída de ferramentas do Pi e Codex. Esse é outro exemplo de pagar custo de runtime apenas quando a capacidade é necessária. Esse é um padrão útil para plataformas de agentes. Declare metadados de capacidade cedo. Carregue implementação pesada à tarde. Mantenha a inicialização previsível. Mantenha comandos de lista baratos. Torne o comportamento de provedores e plugins audível. As mudanças no SDK e nos testes reforçam essa direção. O release expõe normalização de rota de canal compartilhada, resolução de alvo orientada por parser, chaves compactadas de rotarget, tipos de parse target e helpers de comparação de rota através do OpenCLA plugin SDK Channel Route. Também expõe helpers de teste focados para contratos de runtime de agente, fixtures genéricas, ações de canal, casos de alvo de canal, runtime de plugin, asserções de capacidade de provedor, mocks de provedor de mídia e fixtures de contrato. Isso soa como engenharia interna, mas importa para autores de extensões. Se testes importam diretórios de helpers exclusivos do repo, desenvolvedores de plugins estão dependendo de estrutura de implementação privada. Quando esses helpers se movem, os testes quebram. Subcaminhos focados do SDK dão aos autores superfícies documentadas para testar alvos de canal, setup, status, reações, capacidades de mídia, fixtures de runtime e comportamento de provedor. A normalização de rota de canal é um bom exemplo. Um alvo de canal pode ser digitado por um usuário, parseado por um plugin, compactado para armazenamento, comparado com outro alvo e exibido em logs. Se cada canal implementa isso de forma diferente, aprovações e entrega se tornam frágeis. Helpers compartilhados de rota tornam o comportamento consistente. O mesmo vale para catálogos de provedores. Um provedor não deveria ter que copiar um helper de teste privado do repositório principal só para verificar que uma linha de catálogo é válida. Ele deveria usar uma superfície pública de teste do SDK que corresponde ao contrato de runtime. O Takia vai para builders é que sistemas de plugins amadurecem quando contratos se tornam explícitos e testáveis. Metadados Manifest First ajudam na inicialização e descoberta de modelos. Helpers focados do SDK ajudam autores de plugins a implementar o contrato sem alcançar código privado. Juntos, essas mudanças tornam o runtime menos mágico e mais fácil de operar. A lista de correções no V2026.4.27 é longa, então a forma útil de ler é por categoria de dor do operador. Primeira categoria, entrega de canal. O Telegram ganha melhor roteamento de aprovação nativo multibot honrando o IDS de conta exec plugin target app provals enquanto preserva alvos Telegram não escopados para qualquer conta.
Também limita chamadas de bot API ou TOW e faz cache de lookup de areas de plugin agrupado para que envios lentos do Telegram ou cães de fila existem WSL2 não travem mais as respostas do gateway. Isso importa porque um envio de bot do Telegram não deveria conseguir bloquear todo o caminho de resposta indefinidamente. Um provider de canal lento é normal. O runtime precisa delimitar a chamada, manter contexto suficiente para reportar a falha e evitar trabalho repetitivo de busca cara. O Slack tem um timeout de .SDK de 15 segundos por padrão, mais timeout de ping configurável no cliente, timeout de ping no servidor e login de ping-pong. O tratamento de mídia do Slack delimita downloads de arquivos privados e anexos encaminhados com timeout de inatividade total, preservando o fallback de placeholder. Novamente, o modo de falha é travar. Um WebSocket obsoleto ou download de arquivo travado não deveria vedigar o tratamento de mensagens recebidas. O produto precisa de limites de timeout e comportamento de fallback para continuar responsivo mesmo quando um provider de canal está lento ou um arquivo está preso. A release também preserva topic e targeting de thread do cron do Telegram com IDS de thread, impede que posts recebidos regulares do Mattermost se dupliquem como eventos de sistema, e armazena a mídia recebida da line em armazenamento gerenciado em vez de caminhos temporários que podem desaparecer antes do agente ler. Esses são detalhes específicos de canal, mas todos apontam para a mesma necessidade operacional. O contexto de entrega precisa sobreviver tempo suficiente, mirar na thread correta e não duplicar ou desaparecer. Agentes multicanal falham nas bordas entediantes, tópicos de fóruns anexos, downloads obsoletos, caminhos de eventos duplicados e arquivos de mídia temporários. Segunda categoria, mídia assíncrona e tarefas. Contextos de execução de tools video_generate e music_generate desanexados permanecem registrados até status terminal. Então jobs de provider suportados por Discord permanecem vivos em tarefas em vez de se perderem quando o contexto de execução do chat.py desaparece. Tarefas longas de vídeo e música permanecem frescas enquanto jobs de provider estão pendentes. Registros de tarefa com escopo de sessão inferem ownership do agente para que fallback de tarefa inclua jobs de mídia com suporte de sessão. Isso é importante para a confiança do usuário. Um job de geração de vídeo pode outlivar o turno do chat que o iniciou. Se a tabela de tarefas perder ownership ou marcá-lo como perdido enquanto o provider ainda está renderizando, o usuário vê um workflow quebrado mesmo que o job subjacente eventualmente suceda. Rastrear o job externo até status terminal é o modelo certo. Terceira categoria, sessões, replay de provider e padrões de modelo. Pensamento padrão de chat.history sessions.list se alinha com resolução avari de Orning Edit e catálogo, então padrões de sessão do Ctrl+I correspondem ao estado do runtime backing. Conteúdo de raciocínio do DeepSec V4 é backfilled em mensagens de replay de assistance simples além de turnos de tool call. Cabeçalhos beta da Anthropic são restritos a endpoints públicos diretos da Anthropic em vez de providers compatíveis customizados. Respostas de tools de config patch e apply limpam payload de config completa do histórico de replay enquanto preservam respostas RPC diretas. Esses fixes são sobre evitar drift de estado. Em um runtime de agente, o modelo atual, cabeçalhos de provider, modo de pensamento, mensagens de replay e histórico de tools tudo se torna parte da próxima requisição. Se esse estado estiver errado, turnos subsequentes falham de formas estranhas. Conteúdo de raciocínio faltando, cabeçalhos de provider errados, configs redacted gigantes repladas no contexto, ou padrões de UI que não correspondem ao comportamento do backing. Quarta categoria, Startup, Update e higiene de dependências. Startup do Gateway inicia canais de chat sem esperar por prevar do modelo primário, mantendo o prevar do modelo delimitado em background. Sync de update pula plugins rastreados desabilitados na config. Tratamento de dependência do runtime poda dapes bundled retidos obsoletos, faz cache de decisões de materialização de mirror inalteradas, fecha handles de file lock em falhas de escrita do owner, e mantém doctor e cães de canal secreto leves. É aqui que os usuários experimentam performance como confiabilidade. Se canais esperam por prevar do modelo, um caminho de descoberta de provider lento pode atrasar toda a superfície de chat. Se plugins desabilitados ainda são sincronizados, updates podem falhar em coisas que o operador intencionalmente desligou.
Se espelhos de dependência e file lock se comportam mal, restarts se tornam imprevisíveis. Quinta categoria, comportamento de comando e auto-replay. Comandos reset new news param depois que OCs de reset reconhecem o comando, enquanto reset com mensagem ainda semeia o próximo turno de modelo. Frases de reset do Slack são mantidas fora do body da nova sessão após limpeza de diretiva. Mídia de notas de voz de turnos silenciosos é preservada enquanto texto e mídia não vocal permanecem suprimidos, então replies TTS de no underline replay ainda entregam a bolha de áudio solicitada. Isso é um bom lembrete de que roteamento de comando é uma superfície de produto. Um comando de reset não deveria acidentalmente cair em uma chamada vazia de modelo. Uma frase de reset não deveria vazar para o próximo prompt. Comportamento TTS silencioso deveria ainda entregar o áudio que o usuário solicitou. O veredito da release é concreto. Isso é uma release de operações de runtime. Isso torna Computer Use mais seguro de iniciar, providers mais fáceis de onboardar, sandboxes mais capazes, entrega de canal menos frágil, startup de plugin menos pesado, catálogos de modelo mais auditáveis, jobs de mídia de longa duração mais difíceis de perder, e replay de sessão menos provável de envenenar o próximo turno. Para operadores atualizando para esta release, a lista de revisão prática é clara. Verifique o status do Codex Computer Use se você usa controle desktop. Decida se algum sandbox Docker deveria ter GPU Passthrough. Se sua rede precisa de egress controlado, teste as configurações de proxy deliberadamente. Revise catálogos de provider e onboarding do Deep Infra se você quiser essa superfície de provider. Observe comportamento de canal em torno do Telegram, Slack, anexos de mídia e jobs de mídia de longa execução. E trate avisos de startup de plugin como orientação de migração, não como ruído. História 2. The Background Flux Multilingual faz STT de agente de voz ser um problema de runtime de turn taking. Mas vamos enquadrar isso no jeito OpenClaw, não como uma lista de knobs. A capability é simples. Um agente de voz pode ouvir uma conversa multilingue, notar quando o falante muda de idioma, decidir quando a pessoa realmente terminou de falar, e entregar turns limpos ao agente rápido o suficiente para que a conversa ainda se sinta viva. Isso importa porque agentes de voz quebram de formas bem humanas. Se a camada de speech te corta cedo demais, o agente interrompe. Se ela espera tempo demais, a experiência se sente morta. Se assume o idioma errado, ela estraga nomes, comandos e intem. Se não consegue lidar com code switching, usuários bilíngues têm que se adaptar à máquina em vez da máquina se adaptar a eles. Flux multilingual é interessante porque move o reconhecimento de fala mais perto desse problema de runtime. Ele suporta um conjunto de idiomas principais, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão, hindi, russo, português, japonês, italiano e holandês, e é projetado para code switching. O Product Point não é memorize um identificador de modelo. O Product Point é que o reconhecedor pode ser parte de um loop de voz vivo onde limites de idioma e de turn são sinais que o agente pode usar. Para o OpenClaw, essa é a conexão importante. O OpenClaw deveria esconder a fiação de baixo nível. Um builder não deveria ter que pensar, qual caminho de WebSocket eu abro, qual campo exato de evento carrega a detecção de idioma, ou qual nome de threshold controla silêncio. O OpenClaw pode ser dono disso. A capability voltada para o builder deveria ser, este agente pode ouvir em múltiplos idiomas, detectar o idioma ativo, evitar interromper muito agressivamente, e expor confiança ou estado de turn quando a conversa é ambígua. Exatamente. O detalhe técnico útil é o formato da capability. O Flux pode fornecer ints de idioma, emitir informação de idioma detectado, e expor comportamento de fim de turn. Esses não são apenas trivias de configuração. São os ingredientes que o OpenClaw pode usar para fazer interações de voz se sentirem menos frágeis. Se um usuário começa em inglês e solta uma frase em hindi ou português, o agente não deveria subitamente perder o fio. Se um usuário pausa no meio do pensamento, o sistema não deveria imediatamente pular com a resposta errada. E existem problemas reais, mas são problemas operacionais, não lição de casa de linha de comando. O maior deles é capacidade. Fala em tempo real tem que rodar com latência previsível. Se o modelo de fala estiver no hardware errado, se muitas chamadas pousarem no mesmo nó,
ou se a camada de fala competir com cargas de trabalho não relacionadas, o usuário percebe imediatamente. O modo de falha não é um problema abstrato de benchmark. São pausas estranhas, palavras perdidas, perda de chamadas, e agentes que parecem rudes ou lentos. É aí que o OpenClaw pode agregar valor. Em vez de expor um monte de configurações de baixo nível, o OpenClaw pode tratar voz como um time gerenciado, reservar capacidade, quantos streams ao vivo o sistema consegue manipular, alertar quando um deployment está subdimensionado, e deixar claro o trade-off entre responsividade, precisão e concorrência. O operador deve receber sinais de saúde, não uma caça ao tesouro pela configuração do motor de fala. A orientação de um time dedicado também merece ser traduzida em ideia de capacidade. Voz não é apenas outro job em lote. É sensível à latência. Então um agente de voz em produção precisa de isolamento. Precisa de memória GPU suficiente. Precisa de monitoramento. Precisa de comportamento de sobrecarga elegante. Se a capacidade estiver cheia, o sistema deve degradar de forma intencional em vez de fingir que tudo está bem até a conversa colapsar. É por isso também que a troca de turnos merece mais atenção do que costuma receber. Um agente de texto pode esperar uns segundos e ainda parecer utilizável. Um agente de voz não pode. A diferença entre um assistente de voz útil e um inutilizável pode ser poucos cientos de milissegundos, ou uma decisão prematura de fim de turno. Então, quando falamos de flux, a conclusão não é: aqui estão os nomes exatos dos parâmetros. A conclusão é: modelos de fala modernos estão dando aos runtimes de agentes mais sinais sobre linguagem e estado de turno, e o OpenClaw deve transformar esses sinais em padrões melhores. A história do builder fica bem mais limpa. Você descreve a experiência do usuário que quer: suporte multilingue, interrupções naturais, resposta de baixa latência, talvez confirmação mais estrita para ações sensíveis. O OpenClaw mapeia isso para o runtime de fala, monitora se o deployment consegue acompanhar, e expõe os alertas certos quando não consegue. Então o fluxo multilingual é relevante porque expande o que um agente de voz pode ouvir de forma confiável e quando pode responder. O ângulo do OpenClaw é orquestração. O reconhecimento de fala se torna um componente em um loop de conversa gerenciado: escutar, detectar idioma, decidir estado do turno, invocar o agente, falar de volta, e manter o loop todo rápido o suficiente para parecer natural. História 3. Google RapidBook traz o Colossus para o caminho de dados do PyTorch. Essa também precisa do enquadramento certo. O ponto não é que todo builder deva escrever chamadas de armazenamento na mão. O ponto é que sistemas de inteligência artificial frequentemente falham porque o modelo está esperando por dados, artefatos, checkpoints ou arquivos gerados. O armazenamento se torna parte do runtime de inteligência artificial. Isso é especialmente verdade assim que um workflow fica maior que um demo. Jobs de treinamento precisam de datases. Jobs de avaliação precisam de artefatos. Sistemas RAG precisam de índices e documentos. Agentes de mídia precisam de imagens, áudio e vídeo. Jobs de fine-tuning precisam de checkpoints. Até um pipeline de agente comum pode gastar uma quantidade surpreendente de tempo movendo arquivos. Se o caminho de armazenamento estiver lento ou mal posicionado, o compute caro fica ocioso. RapidBook é a resposta do Google para uma versão específica desse problema: tornar o caminho de armazenamento de objetos mais rápido para cargas de trabalho de inteligência artificial e dados usando o Colossus de forma mais direta, mantendo conexões vivas e posicionando o armazenamento perto do compute. As notas do programa mencionam PyTorch, GCSFS e IFSPEC porque essas são camadas comuns em workflows de inteligência artificial em Python. Mas a lição no nível do OpenClaw é mais simples. Uma boa plataforma de agentes deve escolher e gerenciar automaticamente o caminho de artefato certo quando a carga de trabalho muda. Certo. Builders não deveriam precisar conhecer o encanamento de armazenamento para se beneficiar dele. Se um workflow está lendo um dataset grande, escrevendo checkpoints frequentes, ou movendo mídia gerada entre etapas, o OpenClaw pode reconhecer que o caminho de artefatos importa. Pode preferir armazenamento local ou zonal para trabalho ativo, empurrar cópias duráveis para algum lugar mais seguro, e alertar quando o compute e armazenamento estão brigando entre regiões ou zonas. O detalhe de capacidade que importa é locality.
Se o job de treinamento ou geração está em uma zona e os dados ativos estão nessa mesma zona, o sistema pode evitar penalidades de latência e throughput evitáveis. Se os dados estão longe, o desempenho sofre. Parece chato até você estar pagando por aceleradores que estão esperando input. Então o posicionamento do armazenamento se torna uma questão de custo e confiabilidade. Também existe um trade-off de durabilidade. O caminho de armazenamento mais rápido nem sempre é o registro seguro de longo prazo. Um book zonal ativo pode ser ótimo para alimentar um job rapidamente, mas checkpoints importantes e outputs finais podem precisar ser copiados para armazenamento regional ou multi-região. Esse é o gotcha que vale dizer em voz alta: separe o caminho de trabalho ativo do caminho de fonte da verdade durável. Isso mapeia diretamente para workflows do OpenClaw. Imagine uma tarefa OpenClaw que gera um lote de vídeos, avalia outputs de modelos, constrói embeddings, ou roda um experimento de fine-tuning. O usuário não deveria ter que micromanager onde cada arquivo intermediário fica. O OpenClaw deveria saber quais arquivos são temporários, quais são assets de revisão, quais são artefatos finais publicáveis, e quais arquivos precisam de backup durável. E o monitoramento deveria falar em termos de workflow. Em vez de dizer ao usuário para inspecionar uma abstração de arquivo de baixo nível, o OpenClaw pode dizer: seu job está esperando por dados, suas escritas de checkpoint estão desacelerando a execução, seu armazenamento está na locality errada para esse compute, ou sua cópia durável ainda não completou. Isso é detalhe técnico no nível de capacidade. Explica o que o sistema pode fazer e o que pode dar errado sem transformar o episódio em um guia de configuração. RapidBook também reforça um ponto mais amplo sobre plataformas de inteligência artificial modernas. Desempenho não é só qualidade do modelo, é o caminho ao redor do modelo: armazenamento, filas, streams, cachês, runtimes, permissões e observabilidade. O modelo pode ser a estrela, mas a infraestrutura de suporte decide se o workflow é rápido, barato e confiável. Então a conclusão do OpenClaw é fazer do armazenamento uma parte inteligente do runtime do agente. Para jobs pequenos, mantenha simples. Para trabalho pesado de dados ou mídia, use armazenamento ativo mais rápido quando ajudar. Para outputs importantes, promova-os para armazenamento durável. Para usuários, exponha a capacidade e os gotchas, não uma página de detalhes de implementação. Essa é a leitura útil do RapidBook. Não é uma exigência que todo builder aprenda uma nova API de armazenamento. É evidência de que a infraestrutura de inteligência artificial está ficando especializada em torno dos gargalos reais. O OpenClaw deveria absorver esses detalhes e oferecer ao operador uma promessa mais limpa: posso manter seus dados perto do trabalho, manter seus artefatos organizados, e dizer quando o caminho de armazenamento é o motivo do job estar lento. Juntos, EP043 é realmente sobre transformar superfícies técnicas brutas em capacidades utilizáveis de operador. OpenClaw V2026.4.27 adiciona esse padrão dentro do produto: melhor prontidão para uso de computador, suporte a provedores, manipulação de containers GPU, controle de proxy, confiabilidade de canais anexos, presença de nós, inicialização via manifesto, catálogos de modelos, e limpeza do SDK. Deepron Flux Multilingual mostra o mesmo padrão em voz. Os detalhes são detecção de idioma, troca de turnos, capacidade em tempo real e isolamento de runtime. A capacidade visível ao usuário é um agente de voz que pode lidar com fala multilingue naturalmente e responder sem falhas de tempo constrangedoras. Google RapidBook mostra isso no armazenamento. Os detalhes são locality, hotpaths, acesso mais rápido a objetos, checkpoints e durabilidade. A capacidade voltada para o usuário é um fluxo de trabalho de inteligência artificial que mantém os dados próximos à computação, mantém os aceleradores alimentados e promove artefatos importantes para armazenamento mais seguro. O erro é fazer os construtores carregarem cada detalhe de baixo nível. A oportunidade é deixar a OpenClaw absorver a fiação e expor os controles úteis: o que é possível, o que é arriscado, o que é lento e o que o sistema está fazendo a respeito. Isso é tudo para o OpenClaw Daily. Notas completas do programa e links de origem estão nas notas do episódio. Se você está construindo com OpenClaw, observe os limites: prontidão de uso do computador, comportamento do runtime de voz e armazenamento de artefatos.
Os melhores sistemas de agentes não apenas chamam modelos. Eles gerenciam o ambiente ao redor do modelo para que o trabalho realmente seja feito. Voltamos em breve.